Em uma pequena fazenda, em densas moitas de bardana, a mãe pata encontrou um lugar aconchegante para construir seu ninho. Ela esperou que os filhotes eclodissem. Em uma manhã ensolarada, as cascas do ovo estalaram e pequenos patinhos fofos nasceram. Só sobrou um ovo, o maior que não queria quebrar. O pato começou a se preocupar se algo estava errado com ele. Ela sentou no ovo novamente e decidiu esperar mais um pouco. A mãe pato deu todo o calor que pôde. Ela achou que esse filhote deve ser o mais lindo, já que ela o incubou por tanto tempo. Logo um pintinho eclodiu do último ovo, mas não se parecia em nada com o resto dos patinhos. Era muito maior e suas penas eram cinza. A mãe pato ficou chateada ao ver um filho tão feio. Mas ela esperava que um dia ele se tornasse como seus companheiros. O resto dos patinhos riram dele. Eles o achavam desagradável e não queriam brincar com ele. Na manhã seguinte, a mãe pato foi com os filhos ao lago. Para sua surpresa, o patinho feio nadou tão bem quanto os outros. O pato então trouxe seus filhos para o aviário para apresentá-los à sociedade. Ela contou aos patinhos sobre as regras de comportamento com os habitantes locais. O pato apresentou sua ninhada ao Draco gordo mais nobre, mas ele atacou o patinho feio, e ela foi forçada a proteger seu filhote fracassado. Fat Drake mandou expulsar a aberração do quintal. A mãe garantiu que ele cresceria e se tornaria como os outros patinhos. Incapaz de suportar o bullying e a humilhação, o patinho feio deixou o galinheiro. Em busca de um lugar mais seguro, ele se deparou com um lindo lago, onde não havia ninguém. E o patinho decidiu ficar aqui para viver. O tempo passou. Apesar de sua solidão, o patinho feio fica feliz porque ninguém o ofende. E então, um dia, um lindo pássaro branco com um longo pescoço voou para seu lago. O patinho feio não sabia que espécie de pássaro era, mas olhou para ele com admiração. Ele a amava de todo o coração. Como um patinho gostaria de ser como este lindo pássaro branco? O inverno chegou e começou a nevar. O patinho feio viu neve branca pela primeira vez. Ele ficou encantado com a visão. Mas devido ao fato de o inverno ser muito nevado, era muito difícil para o patinho encontrar comida. Ele teve que andar pela vizinhança em busca de comida. Ele estava com frio e cansado. Então o patinho feio chegou à casa do fazendeiro. Quando o camponês viu um filhote magro e infeliz, teve pena dele. O fazendeiro decidiu que manteria o patinho com ele até que engordasse e amadurecesse. A primavera chegou. O dono cuidou muito bem do filhote e ele cresceu muito. O patinho já precisava de muito espaço, e o fazendeiro resolveu soltá-lo no lago. Parado na margem do lago, o patinho feio olhou para seu reflexo na água. E ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele não conseguia se reconhecer e pensou que havia alguém atrás dele. E então o patinho percebeu que o pássaro maravilhoso no reflexo é ele mesmo. Para comemorar, ele se debateu e nadou por todo o lago, de ponta a ponta. E de repente ele viu o mesmo lindo pássaro branco com um longo pescoço, que ele tinha visto uma vez antes. O patinho feio decidiu nadar para mais perto dela. Mas o belo pássaro não estava assustado, pelo contrário, ela sorriu e piscou, e juntos nadaram pelo lago. O patinho feio não conseguia acreditar na sua felicidade. Ao passar, um dragão gordo na margem do lago disse que nunca tinha visto um cisne jovem tão bonito em sua vida. Qual foi a sua surpresa ao descobrir que o patinho feio que uma vez dirigiu do galinheiro era um lindo cisne? Acontece que o patinho feio era um cisne desde o início. Um ovo caiu acidentalmente no ninho de um pato. E quando o lindo jovem cisne voltou para casa, todos no aviário ficaram muito envergonhados por terem ofendido uma vez por causa de sua aparência. Meu avô plantou um nabo e ficou grande, muito grande. Nunca vi tal nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 mas não pode puxar. O avô não sabia o que fazer. E assim, e dessa forma, mas não vai sair de forma alguma. Aí o avô chamou a avó para puxar o nabo. Uma velha veio, agarrou o avô pelas costas e começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam,
Puxam, puxam, mas simplesmente não conseguem puxar. É apenas algum tipo de problema. O avô ponderou e percebeu que era hora de pedir ajuda à neta. E começaram a chamar a menina com toda a força, tanto que toda a aldeia estremeceu. A neta veio correndo, segurou a saia da avó e novamente começaram a puxar o nabo. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Eles puxam e puxam, puxam e puxam, mas não podem puxar. Os velhos ficaram chateados, porque esse nabo desaparece. Então a neta decidiu chamar seu cachorro, Bug, para que pelo menos ela ajudasse a puxar o nabo. Bug veio correndo, agarrou a neta pelo lenço e as duas começaram a puxar o nabo juntas. Um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Eles puxam, 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 mas não podem puxar novamente. O avô e a avó ficaram ainda mais chateados, porque o nabo não comido vai desaparecer. De repente, o inseto latiu e saiu correndo. O cachorro voltou não sozinho, mas com um gato. Ela agarrou o Fusca pela cauda e começou a puxar o nabo todo junto. Um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxe, 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 mas não estique. Os velhos ficaram chateados junto com a neta. Eles não verão um nabo. De repente, o gato correu para o celeiro. Ela se foi por muito tempo e não voltou sozinha, mas com um rato. O avô e a mulher, e a neta e o besouro, começaram a pedir ajuda ao camundongo. Ela abanou o rabo, guinchou 2 vezes e agarrou o pelo do gato com as patinhas. E novamente eles puxaram o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, 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 puxa e puxa o nabo. E assim o avô decidiu compartilhar o nabo. Ele pegou a metade para si, deu a terceira para a avó, um pouco menos para a neta, um pedaço de fusca, metade de um pedaço para um gato e uma migalha minúscula para um camundongo. Os animais ficaram ofendidos com o avô, pois ajudaram da mesma forma, mas ele dividiu o nabo de forma desonesta. 1 ano se passou. O avô plantou o nabo novamente, e ele ficou maior do que antes. Há muito tempo que não se via esse nabo nas aldeias. E então meu avô foi colher um nabo. Puxa, 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 e isso e aquilo, mas não puxa. O avô não sabia o que fazer. E decidi ligar para minha avó pedindo ajuda novamente. Eles começaram a puxar o nabo juntos. A avó é para o avô e o avô para o nabo. Eles puxam, 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 mas simplesmente não conseguem puxar. Então a avó ligou para a neta. A neta veio correndo, e eles puxaram o nabo juntos. A neta da avó, a avó do avô e o avô do nabo. Puxe, 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 mas não estique. O avô ficou chateado e foi pedir ajuda aos animais. Ele ligou para Bug, mas ela apenas desviou o rosto, abanou o rabo e saiu correndo. O avô encontrou um gato, e ela subiu no telhado do celeiro. Então o velho foi até o mouse, mas ela também não ouviu. Então o avô percebeu que os animais se ofenderam por ele por não compartilhar honestamente o nabo. Afinal, sem rato, gato ou inseto, o avô não consegue ver um nabo. O velho pensou, organizou seus pensamentos e foi até os animais novamente. Ele se desculpou com o Bug, pediu perdão ao gato e prometeu o melhor pedaço de nabo para o rato. Então os animais concordaram em ajudar o avô. E eles começaram a puxar o nabo juntos. Um rato para um gato para um inseto para uma neta para uma avó para um avô e um avô para um nabo. Puxa, 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 puxa e puxa o nabo. Baba assou um nabo. Há muito tempo que esses deliciosos nabos não eram vistos nas aldeias. E o avô dividiu o nabo igualmente, um pedaço para ele, avó e neta. Pegamos um pedaço de inseto com um gato e até um rato. Todos estavam felizes. Então, eles viveram em paz e harmonia felizes para sempre.